Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar aí, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos assuntos que estão aqui propostos. Doutor Arthur Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Arthur? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente. Boa tarde, Mauro. Um prazer estar com você e com os amigos do Gente que Fala. Obrigado pela presença. Seguindo aqui também no nosso time, na nossa bancada de hoje, Igor Oliveira, Master Coach e treinador comportamental. Igor, como está? Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com o pessoal daqui, da galera do Gente que Fala. Prazer estar com todos vocês. Obrigado pela presença. Dr. Douglas Castro também no nosso time, para análise e debate dos assuntos. Ele é advogado, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Lanzhou, na China. Ele está em Lanzhou agora, 10 para as 11 da noite, por aí, não é isso, doutor Douglas Castro? Boa noite. É isso mesmo, Mauro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, 11 horas da manhã aí, 11 horas da noite aí, não é isso? 11 horas da noite. 11 horas da noite, muito bem. E também, aqui para a nossa conversa de hoje, Luiz Fernando Vilaça Meia, arquiteto urbanista, diretor de operações do Instituto Cordial. Tudo bem, Luiz Fernando? Mauro, olá, gente. Satisfação estar aqui com vocês também. Meio-dia e 1 agora. Por aqui, no programa Gente que Fala, vamos ao primeiro assunto de hoje. Estamos a 12 dias do primeiro turno das eleições. Como numa corrida, a reta final é o período mais intenso da campanha. Nela, já está definida qual parte do eleitorado escolheu o seu candidato e qual parcela ainda está indecisa. Com essa parcela cada vez menor, a parcela de indecisos, o desafio dessa etapa da campanha é ativar os votos comprometidos e atrair os indecisos. Espera-se com isso uma agressividade ainda maior nas declarações dos candidatos e, principalmente, nas redes sociais, que trazem uma batalha à parte sobre até onde vai a liberdade de expressão. Doutor Arthur Rolo, essa parte final aqui da nossa nota, questão da agressividade nas declarações dos candidatos, porque para atrair indecisos é preciso partir para a agressividade nessas alturas do campeonato, como se diz? Então, Mauro, partir para a agressividade nem sempre é a medida correta a ser adotada. Já há algum tempo que os eleitores não gostam de agressividade nas campanhas. A maioria dos eleitores gosta de uma campanha propositiva, uma campanha falando bem de si, não mal dos adversários. Mas o que acontece? Eu já trabalhei com diversos profissionais da área do marketing aí nas campanhas políticas. Os votos nessa altura do campeonato já estão bastante consolidados. Então, para um candidato crescer, muitas vezes tem que mirar nos votos do adversário, sobretudo no plano federal, onde ainda, segundo mostram as pesquisas, existe a possibilidade de não ter segundo turno. Eu acho que a ideia é bater no candidato que está em primeiro colocado nas pesquisas para reduzir os votos dele para ter o segundo turno. No governo do estado também está uma briga, no governo do estado de São Paulo, está uma briga entre candidatos aí para saber quem vai para o segundo turno. Tem um candidato que está bastante na frente, mas dois candidatos estão muito próximos, decidindo entre si quem vai
para o segundo turno. Então, essas estratégias acabam sendo lançadas. A gente tem visto no horário eleitoral bastante agressividade. Agora, é um tiro que às vezes sai pela culatra, porque as equipes jurídicas estão monitorando o tempo todo. Eu mesmo que não estou na equipe jurídica de nenhum candidato para o governo do estado e nenhum candidato nacional, eu fico acompanhando, tem determinadas críticas que eu falo, opa, essa daí passou do ponto. E quando isso acontece, a equipe jurídica entra com pedido de direito de resposta, e esses pedidos de direito de resposta ocupam, às vezes, o dobro do tempo na campanha do adversário, porque a lei fala em tempo não inferior a 1 minuto. Então, se você pega uma inserção de 30 segundos, o tempo do direito de resposta é de 1 minuto. Então, é uma estratégia arriscada, porque pode acontecer de diminuir o tempo na reta final da campanha da televisão do candidato e dar para o candidato adversário. Então, mas agora a gente vai começar a ver os direitos de resposta, vai ser interessante. Já digo para a nossa audiência que daqui para frente vai ter bastante direito de resposta sendo veiculado. Dá para entender bem o raciocínio. O risco do ataque é muito grande, porque num direito de resposta, aquele atacado tem o dobro do tempo para fazer a sua defesa, né, para poder dar a sua resposta em relação àquele que atacou, não é isso? Às vezes, sim. E, por exemplo, internet também, hoje as campanhas são muito travadas na internet, aí a lei fala expressamente que fica a resposta pelo dobro do tempo em que ficou veiculada a ofensa. Então, tem direito de resposta na internet, nas redes sociais do candidato adversário, tem direito de resposta no horário eleitoral gratuito, tem, às vezes, direito de resposta contra jornal, contra rádio, contra televisão. Esses veículos de imprensa não costumam interferir tanto no período eleitoral, mas os candidatos estão brigando bastante e vai ter bastante direito de resposta aí nos próximos dias. Pode escrever. Não sei se essa pergunta cabe mais à ciência política em vez do direito político, mas já que estamos tratando aqui do direito político, quais são as chances que um candidato tem num voto consolidado de fazer com que aquele eleitor mude esse voto e migre para outro, enfim, porque a gente já está na reta final. O voto consolidado é uma coisa que dificilmente se muda. É muito difícil, isso eu sei dos cientistas políticos, que é muito difícil. O voto consolidado é aquele que já aparece na pesquisa espontânea. Né? Para quem nos ouve, pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistado ele não recebe a relação dos candidatos. Se pergunta para ele, quem você vai votar para presidente da República? Aí ele fala, vou votar no fulano. Então, isso é pesquisa espontânea. Quando você faz a pesquisa estimulada, que é aquela que tem os nomes dos candidatos, você também faz a espontânea, e comparando a espontânea com a estimulada, você sabe quais votos estão consolidados. Os votos da espontânea normalmente estão consolidados, mas o que eu tenho visto em matéria dos candidatos a presidente da República? Estão mostrando muito o passado deles, e que eles fizeram no passado. Às vezes o voto está consolidado, Mauro, mas a gente não lembra o que eles fizeram no passado. E ambos os primeiros colocados têm um passado que pode, se mostrado, pode levar à mudança da intenção de voto. Eu acho que é isso que estão fazendo, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Porque o passado dos 2 primeiros colocados estão sendo mostrados. Então, pode ser que aconteça de virar um voto de um para o outro, mas, sinceramente, eu acho que não vai ter grandes alterações. A gente já está na reta final e essas pesquisas vêm de 1, 2 anos atrás, já está cristalizado, eu diria. Eu acho difícil, mas vamos ver. A pesquisa tem uma diferença grande, porque essas 2 últimas semanas são semanas em que os eleitores vão decidir de fato em quem vão votar, principalmente para deputado estadual e para deputado federal. Então, essa reta final é muito importante e aqueles indecisos vão decidir em quem vão votar. Tem gente que está com medo de dizer quem vai votar,
porque está um clima de hostilidade, de agressividade muito grande, eu acho que a gente vai ter surpresa aí na hora da urna, porque talvez os resultados sejam completamente diferentes das pesquisas. Pois é, pesquisas. Como é que o direito eleitoral observa a realização das pesquisas e as mais diversas metodologias utilizadas para o fechamento dos dados, numa situação em que a gente está com o censo demográfico atrasado e as pesquisas precisam se basear no censo para poder entender o que está acontecendo em cada faixa, em cada camada da sociedade. Como é que a gente pode ter certeza que as pesquisas estão corretas? Evidentemente que aqueles que estão atrás vão sempre querer desacreditar as pesquisas, mas a gente tem também esse desafio de chegar no final e ver que aquilo que estava sendo mostrado realmente era o que estava correto. O que você falou tem total razão. Os questionários são feitos com base nos censos do IBGE, né? Então, se o censo do IBGE está desatualizado, ele está antigo, vai gerar um desvio na hora da elaboração dos questionários. Para o pessoal de casa entender, você tem que ver o extrato da sociedade e pegar uma amostra daquele extrato. Então, se eu tenho 30% de população acima de 60 anos, eu preciso entrevistar 30% das pessoas acima de 60 anos. Se eu tenho 20% das pessoas com nível universitário, eu preciso entrevistar 20% das pessoas com nível universitário. Se eu tenho 50% da população que não terminou o ensino médio, vou entrevistar. Então, tem critérios, faixas de renda, número de homens, número de mulheres, e a partir dali a ideia é ter um extrato, mas é um extrato pequeno, porque as entrevistas são feitas com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, às vezes até menos do que isso. Então, são estatísticas que são feitas para chegar numa amostra do todo, mas esta amostra é uma amostra, ela não necessariamente. Eu acho que o erro maior, Mauro, não está nas pesquisas, o erro maior está na credibilidade que nós damos para as pesquisas. Tem gente que direciona o voto segundo as pesquisas. Isso é que é o problema. Aqui no Brasil tem aquela tendência do voto útil, que agora vai acontecer nas 2 últimas semanas. Aqueles eleitores que deixam de votar nos candidatos da sua preferência para votar em um dos 2 candidatos que a tendência é que vão para o segundo turno. Então, eu acho que o erro é das pessoas de darem uma credibilidade excessiva para as pesquisas, que são só uma amostragem. A gente tem vários exemplos de erros no passado de pesquisas. Muito bem, vamos girar aqui um pouquinho rapidinho com os demais. Luiz Fernando, como é que você observa essa reta final, já há poucos dias aí das eleições de 2 de outubro? O Arthur falou sobre as propostas, né, como que as campanhas estão acontecendo e como que a gente está vendo os debates acontecendo sobre as propostas ou não discutindo sobre as propostas, e isso me preocupa um belo tanto, assim, porque a gente tem muito pouco de agenda política sendo discutida, basicamente. A gente está tendo muito ataques de um candidato para outro candidato e ninguém falando, ou falando muito pouco, pelo menos, ou poucos candidatos falando sobre o que se pretende fazer. E no fundo, é isso que a gente devia estar discutindo, né? Quais são as agendas políticas, quais são as agendas de governo que a gente vai ver a partir do ano que vem. E aí a gente tem vários temas para discutir. É legal que a gente ainda vai aprofundar aqui em alguns eixos temáticos, né, na mesa aqui de debate. E eu acho que é um momento propício para isso, porque a gente tem que cobrar os candidatos, né? A sociedade tem que cobrar os candidatos do que de fato eles estão pensando em fazer. Eu acho que essas últimas semanas agora, as pesquisas eleitorais, assim, eu reforço, endosso a importância da gente fazer o censo sempre nos anos certos, inclusive o censo do IBGE, ele embasa muita coisa no país, muitas outras pesquisas, ele embasa muita política pública, e a gente precisa sempre pressionar o governo para que eles façam direito isso nos anos certos. Isso gera muitos problemas em cascata, mas para além das pesquisas eleitorais de como elas estão acontecendo agora, a gente ainda tem espaço para cobrar os candidatos, tanto no nível nacional quanto nos níveis estaduais, deputados, senadores, de colocarem as suas pautas na mesa.
Igor Oliveira, seu olhar sobre esse nosso tema, campanhas eleitorais na reta final. Minha visão é que as pessoas elas ficam focadas demais no problema e aí eu trabalho nisso, né? E as pessoas precisavam olhar mais para a solução. Os candidatos eles ficam apontando muito o dedo, um para o problema do outro. Ah, você tem um problema, você tem outro. E, na verdade, tem uma população imensa aí precisando de diversas outras demandas. As pessoas precisavam ser um pouco mais humanas. E então eu acredito que as pessoas precisam, ou os parlamentares, os candidatos, eles precisam ser humanos, entender que existe uma população com déficit de necessidades de melhoria mentais, melhorias cognitivas, de doenças que estão sendo acarretadas por problemas financeiros, por dificuldades que o próprio governo cria. Enfim, então, em vez de ficar ali no debatezinho de quem é bom ou quem é ruim, acho que a tendência seria olhar para as pessoas, que a gente precisa fazer a engrenagem girar com uma velocidade um pouco maior. Essa é a minha visão. Sim. Dr. Douglas Castro, que mora na China, mora em Lanzhou, você consegue já ser aí um observador, Dr. Douglas, para a gente fazer um comparativo aqui com o Brasil, nesse momento aqui de definição de candidatos à presidência? Como é que a gente pode comparar os dois países? Claro que aí o sistema é completamente diferente do nosso. Nós estamos, na verdade, os dois países eles estão em momentos eleitorais, vamos dizer assim, né? Aqui na China, nós estamos aí há praticamente um mês da possível reeleição do presidente Xi Jinping pelo terceiro termo, né? Em seu terceiro mandato, o que vai ser algo inédito desde a fundação da República Popular da China em 1949. Inclusive, essa possível terceiro mandato só foi possível por conta de uma emenda constitucional que ocorreu em 2018, né? Então, mas o processo aqui, ele como é partido único, né? É um sistema de governo de partido único. Então, os embates são feitos dentro de facções dentro do próprio partido, né? Correntes dentro do próprio partido. Eu não entendi, desculpe. São correntes dentro do próprio partido, promovendo os seus debates conforme os seus entendimentos sobre cada tema. Exatamente. Então, a gente não tem muita ideia de quais são os debates que estão sendo feitos dentro do partido. A gente tem uma ideia, por exemplo, a questão da Covid-0, do fato das pessoas estarem cansadas dos lockdowns, das medidas restritivas. A economia tem sofrido muito, né? Ou seja, o crescimento que vinha grande nos últimos 10 anos deu uma estancada, mais do que o normal, do que era esperado. Então, existe ali alguns tópicos que certamente são debatidos dentro do partido. Mas não dá para saber. Os analistas aqui todos indicam que ele será reeleito e terá o seu terceiro termo. Falando sobre, e eu acompanho, né, é claro, as eleições no Brasil, e sobre o ponto de vista do direito, o que mais me preocupa, né, na campanha tem sido a confusão que se faz em relação à liberdade de expressão, né? Ou seja, o limite em que uma manifestação, seja ela agressiva ou não, ela extrapola o direito à liberdade de expressão. Eu acho que a gente vai ter que debater muito isso, né? E esse eu acho que é um dos grandes debates, inclusive por conta das redes sociais, né, do limite em que a liberdade de expressão tem. E veja, todo direito, ainda que se diga que o direito à liberdade de expressão é um direito constitucional, nenhum direito constitucional é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Ele precisa ser sopesado com outros direitos também
importantes, tão importantes quanto. Então, eu acho que essa é uma das grandes preocupações que eu tenho tido em relação a esse processo, e a gente eu acho que está um pouquinho longe ainda de chegar a alguma conclusão em relação a isso. Os brasileiros que vivem na China terão facilidade para votar aqui nas nossas eleições? Veja, vai ser difícil, porque os brasileiros eles estão espalhados por várias cidades e o controle de Covid aqui é feito por cada região. Então, você pode ter uma região que esteja com restrições maiores ou menores. Então, os brasileiros que estiverem em Xangai, com certeza vão conseguir votar, isso se não tiver nenhum outro lockdown mais adiante, mas, de qualquer forma, quem está aqui tem receio de se locomover de uma província para outra em razão das diferentes políticas de restrições relacionadas à Covid. 12h20 agora, programa Gente que Fala pela AltV ao vivo. Estamos também pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook, do nosso canal no YouTube. E o próximo tema é o seguinte: passados 2 anos da aprovação da Lei número 14.026 de 2020, conhecida como Marco Legal do Saneamento, que visa levar água tratada a 99% da população e coleta e tratamento de esgoto a 90% dos brasileiros, a meta ainda está longe de ser cumprida e depende de investimentos em novos projetos e na redução de perdas para alcançar o objetivo até 2033. Apesar do saneamento ser um direito assegurado pela Constituição, cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões não têm rede de esgoto em suas casas. 2033 está logo aí, hein? A gente vai conseguir chegar com essas metas cumpridas, doutor Douglas? Olha, a perspectiva é boa. Depois do marco legal do saneamento básico, houve ali um incremento, principalmente em razão de alguns mecanismos que o marco ele trouxe. Eu costumo dizer que as coisas não se resolvem somente com a lei, né? Ou seja, a lei por si só não resolve. Mas o marco do saneamento básico, ele trouxe ali um mecanismo que pode auxiliar. Então, as perspectivas são boas. Os municípios eles já têm se movimentado, né, no sentido de buscar soluções não só soluções, mas também investimentos para que o saneamento possa ser efetivado em seus municípios. E esse é um dos pontos que eu chamo a atenção da lei, né, que é o mecanismo dos blocos regionais. Porque o que acontecia em relação ao saneamento no Brasil? Os grandes centros, eles recebiam mais investimentos do poder público, porque a arrecadação era sempre maior dentro desses centros, né? Portanto, o saneamento ele padecia de menos problemas do que, por exemplo, pequenas cidades no Nordeste, em que a arrecadação é pequena e, consequentemente, o saneamento precário. Então, com essa iniciativa, né, com esse mecanismo dos blocos regionais, os municípios eles podem fazer um pool, né, porque cada área, cada região possui características específicas. Não dá para colocar a realidade de São Paulo ou a realidade de alguma cidade de São Paulo com cidades do Nordeste. Então, o bloco regional ele faz com que municípios possam se juntar como, vamos colocar aqui para os ouvintes para facilitar, como se fosse um consórcio, né? Eles se juntam nesse bloco e aí, então, esse bloco é que vai atrair o investimento para aquela região. Então, isso acaba dando maior flexibilidade, né? e atratividade para o investimento privado. Eu chamei a atenção, falei que 2033 está logo aí, evidentemente que não, são 10, são 11 anos, mas para investimentos, para uma situação de planejamento, está aí na frente. O futuro chega muito rápido e quem não planeja não tem futuro. E, principalmente num país tão grande quanto o nosso, com mais de 5.500 municípios. Aí a gente vai para um outro tema,
que é correlato, que é a questão do manejo do lixo. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos os estados também com suas políticas e seus municípios com as políticas, que são trabalhos que estão sendo feitos já há muito mais tempo, e a gente não tem visto muito resultado, né? Então, a gente se preocupa, num país tão grande, que vai precisar levar essa questão da água tratada, da coleta, num período tão curto, 10 anos, né? Se a gente, daquela minha pergunta inicial, se a gente vai conseguir chegar lá, uma vez que um processo, né, do manejo do lixo, que seria, teoricamente, mais simples, a gente não está conseguindo levar adiante. Não, sem dúvida, a sua comparação aí é pertinente, mas ressalto, né? O marco do saneamento básico, ele trouxe esse mecanismo do bloco, e isso faz com que o financiamento, o investimento, o local onde esse investimento será feito seja atrativo, diferentemente do manejo do lixo, né, que ainda é feito município a município e tem essa grande dificuldade. Então, nós vamos ver aí a perspectiva e a probabilidade, né, de que o saneamento ele ande mais rápido do que o próprio manejo do lixo é muito maior por conta desse mecanismo, tá? Então, e como eu disse, os municípios, a partir do marco do saneamento, eles já começaram a se mobilizar para formar esses blocos regionais para atrair os investimentos. Então, a gente consegue ver uma movimentação por parte do poder público e também da iniciativa privada, no sentido de juntarem esforços para esse problema. Para ouvir a opinião do Luiz Fernando, Luiz, você que é arquiteto urbanista, se olhar sobre esse nosso tema, os desafios até 2033 não são poucos, hein? Acho muito legal a gente ver que os planos que foram feitos, assim, a gente amadureceu muito no Brasil a forma de montar esse tipo de marco regulatório, esse tipo de planejamento, cada vez mais trabalhando com questão de governança. E isso é absolutamente fundamental quando você vai implementar uma política, propriamente. Porque se você não pensa em como coordenar, por exemplo, os municípios em nível regional, como o Dr. Douglas mencionou, ou quando você pensa em como coordenar ações entre secretarias dentro de um próprio município, também você não consegue implementar uma política que precisa de uma visão que não é estrita de uma secretaria. Então, eu sou, assim, relativamente otimista em algumas políticas. Eu acho que a gente tem bons exemplos de políticas no Brasil, mas a gente tem um desafio de implementação. E aí, os desafios locais de cada município são muito gritantes. A gente tem 5.570 municípios no Brasil e só os 200 maiores, os 150 maiores já dão metade da população brasileira. Então, a gente tem muitos municípios muito pequenos que não têm capacidade técnica, tem pelo menos gargalos técnicos operacionais muito grandes. Então, essas cooperações regionais são muito importantes para ajudar, inclusive, na implementação dessas políticas. E aí os estados têm um papel muito importante, porque os estados eles podem ajudar nessa coordenação para que não fiquem núcleos municipais isolados em determinados estados. E aí a gente está em período eleitoral. A gente fica, só para completar aqui, em nível nacional, né, para presidente, a gente está discutindo muito em quase democracia versus não democracia. Então, um nível de discussão fora do razoável. Mas a gente não discute, ou está discutindo menos, está menos sendo pautado os níveis estaduais, os senadores, os deputados estaduais, e eles também são fundamentais para que essas políticas também saiam do papel, né? Eles têm papel dentro dos pactos federativos que a gente tem no Brasil. Então, é importante votar com consciência e a gente tem, se a gente conseguir fazer essas implementações serem qualificadas, a gente chega aí em 2033, acho que com uma situação bem melhor do que o que a gente tem hoje, no caso do saneamento. Doutor Rolo, está aí o debate que a gente gostaria de ver, né, feito pelos candidatos, especialmente nos estados, aqueles que são candidatos a deputados nas assembleias legislativas. A gente tem o trabalho das regiões metropolitanas, né, em relação também a essa questão da água, que é o que passa muito pelas assembleias, né, a questão da água e a questão do lixo. Não dá para entender como ainda hoje a gente tem esgoto correndo a céu aberto na cidade de São Paulo. Na grande São Paulo, então, nem se fala.
A gente aqui está falando do estado mais rico do Brasil, onde esse tipo de coisa não deveria existir mais. Tem muitos lugares onde não tem água encanada. Não é à toa, agora tem um projeto grande aí de despoluição do Rio Pinheiros, que vem avançando, mas eu sonho, antigamente falavam que os mais idosos falam que nadavam no Tietê, nadavam no Rio Pinheiros. Eu sonho com um dia, não precisa nem nadar, que se a gente puder andar de barco, andar, passear, que a gente tem uma área, outras cidades do mundo usam áreas de entorno de rios como pontos turísticos. A gente agora tem a ciclovia do Rio Pinheiros, mas ainda estamos longe do ideal. Essa questão do lixo é muito importante. A gente tem aterros sanitários saturados, a gente precisa investir aí em reciclagem. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a logística reversa, que deveria ser adotada pelas empresas. Aí tem empresa que acha que faz favor. Hoje ainda tem empresa que usa isso como uma ferramenta de marketing, né? Fala, olha, traz esse óleo de cozinha aqui para a gente reciclar, com uma estratégia de marketing. Na verdade, é o dever. Se vende óleo de cozinha limpo, ela tem que retornar o óleo usado para o fabricante da destinação. O caminho de ida do produto até o consumidor deve ser o caminho de volta do resíduo até o fornecedor. Vai o produto e volta. A gente tem ainda gente que joga celular no lixo, joga pilha no lixo. Enfim, a gente tem avançado, sim, nas questões aí de lixo e saneamento, mas a gente tem bastante caminho a percorrer. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga fazer isso dentro das metas. Não foi o que aconteceu com a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A logística reversa ainda não é uma realidade, infelizmente, mas eu sempre procuro ter uma visão otimista desses temas. Muita gente não sabe ainda, não é, doutor Rolo, a questão o valor do lixo, né? Tem muita coisa rica no lixo. A gente vê as latinhas. O Brasil é campeão mundial em reciclagem de latinhas, mas não por uma questão de consciência ambiental, por uma questão social, né? As pessoas sobrevivência, né? Sobrevivência, exatamente esse é o ponto. E jogar pilhas e baterias e eletrônicos no lixo, além de não ser uma medida ambientalmente correta, tem um custo, né? Que tem um valor, né? Que poderia ser revertido para a sociedade de uma outra forma. Mas vamos agora fazer uma paradinha aqui no programa Gente que Fala, faltando 28 minutos para 13h. Mensagem do nosso apoiador, na sequência aqui, mais temas para a gente debater e discutir. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, faltando 27 minutos para 13h. E o próximo tema agora. Estamos na Semana da Mobilidade, período que envolve o Dia Mundial Sem Carro, celebrado agora, quinta-feira, dia 22 de setembro. E essa data tem por objetivo discutir o uso excessivo do automóvel, principalmente nas grandes cidades, e serve como estímulo para que motoristas deixem de lado seus veículos, ao menos por um dia, atentando para as alternativas de transporte possíveis. Especialistas aproveitam o momento para debater a efetividade e a segurança do nosso transporte, além do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que foi criado em 2018. Quais são os resultados deste plano até aqui em 4 anos, né, Luiz Fernando? A gente está agora num desafio, né? A Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, está num desafio de passar em todos os estados, fazendo as articulações com os governos estaduais
para implementar o Penatrans, que é o plano que você mencionou, em nível estadual. Então, os resultados que a gente viu da primeira década de segurança no trânsito, que aconteceu, que foi instituído pela OMS, de 2010 a 2020, o Brasil não atingiu a meta de redução de 50% de mortes no trânsito, assim como o mundo também não atingiu essa meta. Por isso que a OMS instituiu uma segunda década de ação pela redução de mortes no trânsito, agora de 2020 a 2030. E a gente tem o Penatrans como o principal recurso de planejamento nacional e de articulação entre os vários órgãos que lidam com, de alguma forma, mobilidade e segurança viária em nível nacional, estadual e municipal, para melhorar esses índices. E a gente tem isso como desafios muito discrepantes regionalmente falando. Então, algumas capitais como Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte atingiram a meta, reduziram mais do que 50% nas mortes no trânsito até 2020, mas outras cidades, e muitas especialmente no Nordeste, têm ainda índices muito altos. E a pandemia também trouxe novos desafios, porque os perfis de mobilidade das cidades mudaram muito ao longo desses anos, e agora a gente está numa situação de pós-isolamento e caminhando aí para uma pós-pandemia, se tudo estiver realmente correndo bem, onde a gente vai ter que aprender como que as cidades estão acontecendo num novo modelo, né, num novo momento. E aí as motocicletas são o desafio do momento. A gente no Instituto Cordial, a gente fez agora na semana passada uma mesa redonda para falar sobre fatores de risco sobre motociclistas no Brasil. E aí são vários desafios falando sobre formação do motociclista, sobre gestão de velocidades. Então é importante todos estarem circulando com a menor velocidade possível. A gente precisa trabalhar com redução de velocidades em grandes centros urbanos no Brasil e para que a gente consiga realmente fomentar uma mobilidade mais segura. E essa semana é muito importante para isso, porque a semana para a gente estar o ano inteiro a gente tem que estar discutindo sobre isso, mas essa é uma semana muito importante para discutir sobre a mobilidade sustentável, a mobilidade segura. E aí, o Dia Mundial Sem Carro é um dia especial para as pessoas experimentarem fazerem os seus deslocamentos sem o automóvel. Fazerem seus deslocamentos de bicicleta, fazerem seus deslocamentos a pé, no transporte coletivo, experimentarem outras formas de mobilidade e aí caminhando para uma mobilidade mais razoável, segura e sustentável no país. Um bom motorista consciente, evidentemente, um bom motociclista consciente, evidentemente, nasce na escola ou nasce na autoescola e na motoescola? Olha, isso é uma pergunta muito bacana de discutir. Antes de tudo, um bom condutor, ele é um bom cidadão mesmo. Então, ele tem que entender que o sistema de mobilidade ele é cheio de conflitos entre motociclistas, pedestres, automóveis, caminhões, ônibus e tudo mais. Então, a gente precisa respeitar as leis de trânsito. A gente precisa conduzir com uma velocidade baixa. Essa ideia de aceleração o tempo todo, velocidade máxima possível, isso não é nem um pouco razoável. E isso vem desde a primeira educação, desde a educação básica, de como as pessoas entendem a cidade, para que serve a cidade, o que são os espaços públicos. Então, desde a parte antes da autoescola, com certeza a gente já está formando bons condutores. Mas a autoescola ela tem uma função muito importante também. A gente precisa aprimorar a formação inicial ali dos condutores, especialmente também dos motociclistas, porque ela não é uma formação que atinge um objetivo de formar realmente bons condutores. Motocicleta, por exemplo, a formação prática do motociclista é muito, muito ruim, ela precisa ser aprimorada. Isso está em processo, está em debate, inclusive. E aí também uma formação ao longo dos anos depois, assim, porque isso vem de aprimoramentos contínuos de enquanto o condutor ele está já conduzindo o seu veículo. Mas, para além disso, é importante a gente sempre ressaltar a perspectiva dos sistemas seguros. O Penatrans, o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, ele tem a perspectiva, ele incorpora a perspectiva dos sistemas seguros, que tem uma abordagem que entende que os humanos cometem erros, pessoas cometem erros, e o sistema de mobilidade, as ruas, a sinalização e tudo mais, tem que proteger as pessoas, mesmo em caso de acontecer um sinistro de trânsito, para que isso não leve a uma morte, isso não leve a uma lesão grave. Então, as questões de engenharia, de fiscalização, de sinalização, elas são fundamentais para a gente conseguir reduzir as mortes no trânsito, para além das questões de educação e formação. Os pedestres ainda são as principais vítimas no trânsito?
Durante muitos anos, os pedestres foram as principais vítimas, mas nos últimos anos, os motociclistas agora são as principais vítimas. A gente teve uma série de medidas muito importantes no Brasil para proteger o pedestre, desde as políticas do cinto de segurança da década de 90, que daí também protege dentro do automóvel, mas faz com que os pedestres sejam protegidos também pela gestão de velocidades que foi feita agora nas cidades nos últimos anos. A gente teve várias medidas de sinalização em várias capitais para aumentar o tempo de travessia do pedestre nas interseções, né, nos cruzamentos, nas faixas de pedestre. Medidas contra a alcoolemia também, né, de beber e dirigir, que também protege especialmente os pedestres no momento de atropelamentos em horários mais à noite. Então, tem várias medidas que foram feitas para os pedestres e de alguns anos para cá, com o aumento da frota de motocicletas, com o aumento do uso da motocicleta como uma alternativa de mobilidade acessível para parte da população significativa, a gente está vendo agora esse novo desafio que está cada vez mais agravado em várias regiões do país. Igor Oliveira, essa briga aí, né, entre motoristas, motociclistas, pedestres e o resultado que a gente vê, muitos acidentes, muitas vítimas sequeladas, muitas mortes, isso tem a ver mais com educação ou com o comportamento de cada um? Cara, eu acredito que com comportamento, e eu queria devolver, inclusive, queria fazer uma pergunta para o Luiz, porque eu tenho na verdade, uma contradição em relação ao que ele falou. Ele falou que tem que reduzir as velocidades e etc e tal, mas nós temos nos Estados Unidos as estradas com os limites maiores do que aqui, Alemanha, Austrália, diferentes daqui. E eu vou falar de mim, né? Não citando fora, mas falando de mim, que quando eu estou com a velocidade um pouco maior do meu carro, eu me concentro mais, eu pego as duas mãos do volante e eu vou me concentrar mais, porque ali eu tenho um risco maior, ainda mais se eu estiver com a minha família, eu tenho que colocar cinto e etc e tal. Diferente, se eu tiver devagar, isso me dá, né, me dá, né, detalhezinho para mexer no celular, para eu mexer no som, para eu mexer em outros lugares que vão me tirar o foco daquilo que é importante. Então, claro, que tem lugares que vão atravessar pessoas e aí sim eu tenho que ter atenção. E os lugares e a travessia tem que ser e o carro tem que andar no limite menor de velocidade. Mas existem lugares, exemplo, nós estamos falando de Marginal aqui em São Paulo, aqui não passa pessoas, não atravessa ninguém. Por que eu tenho que reduzir a velocidade dos carros que só atravessam carros? Aí a minha percepção é uma pergunta, porque eu acredito que o meu comportamento como motorista melhora quando eu tenho mais foco. Logo, eu acredito que todo mundo melhoraria a sua condução se todo mundo ficasse focado em fazer uma única coisa. Eu acredito que dá mais trânsito se todo mundo ficar celular, selfie, ligação, vídeo, uma série de outras coisas. E aí gera uma série de outros problemas no trânsito, sim, mortes e outras coisas. Eu queria fazer essa pergunta. Você acredita que tem que diminuir a velocidade ou gerar foco e aumentar a velocidade? Luiz. Posso, Mauro? Olha, essa é uma pergunta sensacional, Igor. Isso é uma pergunta muito boa e para os nossos ouvintes aqui também ouvirem. A gente precisa de vias que estejam adequadas às velocidades que são praticadas ali. O que isso significa? Se você vai ter uma via, porque dá um número aqui, assim, um atropelamento a 30 km por hora tem 10% de gerar uma morte. A 60 km por hora, essa chance aumenta para 90%. Então, assim, a velocidade é o principal fator de risco para mortes no trânsito. Ponto. No mundo, em todos os lugares. Então, qualquer via, ela precisa considerar o fator velocidade como um fator de risco muito fundamental. Ou seja, se você tem vários usuários diferentes ali que estão, de alguma forma, interagindo numa determinada via, você precisa, sim, reduzir a velocidade. Isso não significa gerar trânsito, porque tem várias pesquisas e várias teorias já que mostram que muitas vezes você reduzindo a velocidade, você gera mais fluidez. Você consegue chegar mais rápido no seu destino do que se você tiver uma velocidade maior permitida ali, e isso vai gerar mais engarrafamento. Parece um contrassenso, mas é assim que funciona. Então, a gente não está nem falando sobre chegar mais rápido no destino. Mas
Se você tem uma via que tem os dispositivos de segurança adequados, você pode fazer uma velocidade maior permitida ali. Mas mesmo assim, isso não protege 100%. Você deu o exemplo da Europa, eu já estive envolvido, eu não estava dirigindo, mas eu já estive envolvido numa colisão de um carro, eu estava no carro, com um caminhão a 160 quilômetros numa autobahn da Alemanha. E não foi uma experiência muito legal, muito perigoso. E mesmo que seja uma avenida, uma rodovia preparada para isso. O que significa uma rodovia preparada para isso? Exatamente isso que você mencionou. As faixas, a sinalização horizontal é impecável, a sinalização vertical é impecável, a largura das faixas de rolamento é maior para que o atrito lateral entre os veículos seja menor. Então, tem uma série de medidas de engenharia para que você reduza um risco de uma colisão ou alguma coisa acontecer ali. E aí, uma coisa importante para completar. A gente fica discutindo sobre o que é comportamento, educação, engenharia e tal. A mobilidade acontece 100% por causa do comportamento das pessoas. A mobilidade, porque as pessoas estão deslocando. O deslocamento é um comportamento. Não existe mobilidade sem comportamento. Então, em última instância, a gente sempre pode dizer que a mobilidade envolve comportamento. Mas essa é a perspectiva dos sistemas seguros que é importante, que é um conceito que a gente tem que ter na cabeça. Que o comportamento das pessoas não pode ser punido com a morte. Quando ela faz alguma coisa, ela comete algum erro. Ela se distraiu por qualquer motivo e atropelou alguém e essa pessoa morreu. Então, é isso que o sistema de mobilidade, a engenharia das vias, a fiscalização, a sinalização precisam considerar e aí a redução das velocidades é fundamental para reduzir o risco de lesão grave ou morte em caso de sinistro. Sim. Dr. Douglas, como é que a China se tornou um exemplo ao mundo de convergência dos modais de trânsito, com notadamente esse respeito que a gente vê em relação aos ciclistas? A China é um país onde mais tem ciclistas no mundo. Seu microfone fechado, Dr. Douglas. Agora sim. Olha, o que eu posso dizer é que a disponibilidade de bicicletas aqui na China ele é muito grande. Inclusive, a gente tem até um problema, e eu vou falar a partir da minha experiência aqui na minha cidade, como eu disse, é uma cidade de 5 milhões de habitantes, né? A dificuldade que a gente tem aqui é de andar na calçada, porque tem muita bicicleta na calçada disponível para você poder utilizar no seu dia a dia e por um custo muito baixo. Mas é fato, as bicicletas, acidentes com bicicletas nesse contexto é muito pequeno, é raro de se ver. O pedestre aqui, ele sinceramente, ele não é respeitado. Mesmo na faixa de segurança, você precisa ter cuidado ao atravessar a faixa de pedestres, porque, eventualmente, e mesmo se o sinal estiver verde para você, esse foi uma das grandes dificuldades que eu tive aqui, eu estava atravessando a faixa e o carro vem em cima de mim. E aí eu faço assim para ele, né? Eu mostro o sinal verde para ele, mas ele não está muito aí com essa história. Então, assim, tem alguns pontos muito positivos, né? Mas essa questão do comportamento que o Luiz acabou de mencionar, em algumas situações aqui é muito problemático, né? Muito carro, né? E aí um ponto bem interessante, quando eu cheguei aqui, eu notei que para 90%, e eu estou assim, sem medo de errar, 90% dos carros aqui são carros elétricos. Então, a poluição aqui na cidade, derivada de carros, é baixíssima. Eu fui encontrar um posto de gasolina a quase 40 quilômetros aqui da minha casa. Você não vê posto de gasolina no meio da cidade, né? Então, porque tem a bicicleta e tem o carro elétrico. E transporte público também, ônibus. Ônibus, todos eles são elétricos e a um custo muito baixo, aproximadamente 70 centavos de real a passagem aqui. Sim. Faltando 12 minutos para 1h da tarde, a gente vai seguir agora para o próximo tema aqui com o Igor Oliveira. Igor, empreendedorismo é algo que move as pessoas a fazerem a diferença, mas com tudo que a economia, a política e a sociedade têm passado. É momento de empreender? Criar ou desenvolver uma ideia de negócio pode dar certo agora.
é muito arriscado? Para muitos especialistas, essas perguntas são menos importantes do que saber exatamente o que se quer montar, se saber administrar um negócio e como torná-lo um sucesso. Sim, as perguntas, no caso aqui, são menos importantes, é preciso ter em mente o que fazer, mas, de qualquer maneira, o entendimento no momento de crise, empreender sempre é o melhor momento, né? Empreender é o melhor caminho, na minha opinião. Nós falamos agora sobre comportamento e eu venho trabalhando com pessoas desde 2015, né, com seres humanos. E eu venho de uma família onde minha mãe falou: eu prefiro trabalhar com cachorro do que ser humano, é difícil trabalhar com ser humano. E é muito legal trabalhar com seres humanos. Empreender é massa, é legal pra caramba. Eu gosto de gente. E eu acredito que o momento de você empreender é quando você decide mudar. E para mudar qualquer comportamento aí, seja ele na política, no saneamento básico ou na mobilidade, para você mudar um comportamento, é necessário que você mude os seus pensamentos. E aí gera a necessidade de você ter educação. O Luiz falou, eu já aprendi, né? Eu perguntei algo e absorvi. É necessário que a gente tenha o quê aqui? Redução de velocidade, aumento de velocidade? Não. É necessário que a gente tenha vários fatores para que a gente tenha... E ele me educou agora, né? A nossa falta de educação faz com que a gente tenha comportamentos ruins. E logo os comportamentos ruins fazem com que a gente tenha resultados ruins. Então, empreender é ações disso. Os seus sentimentos hoje são prova dos seus pensamentos. Então, se você quer mudar um resultado que você tem, é necessário que você mude os seus pensamentos, logo os seus comportamentos. Então, empreender é a necessidade de mudar. Eu só empreendi, só fui abrir um negócio porque eu queria sair de uma vida que eu estava, abrir um negócio, e aí é uma sigla que a gente usa aqui, né? Skin in the game. A gente botou a pele em jogo e aí a gente teve que ir para o campo de batalha. E aí que a gente fez as coisas acontecerem. Não foi fácil, mas tivemos que ralar para transformar a vida de outras pessoas. E aí que vira o jogo, aí que você escala, quando você transforma a vida de outras pessoas nesse negócio. Então, o primeiro ponto é o tal do mindset, né? A mudança da chavinha, aí, a mudança de mentalidade. Depois você vai pensar no que fazer. Qual é o negócio que tem a ver com você, qual é o investimento que é possível ser feito, mas a primeira coisa é essa mudança de pensamento. Primeira coisa é você fazer. Primeira coisa é ação, é para o jogo. E no meio do caminho você vai perceber que você não sabe necessariamente o que você está fazendo. Aí você vai buscar conhecimento. Você vai fazer uma contagem reversa ali. O que está faltando em mim? Quais são as ferramentas que eu ainda não tenho, que eu preciso ter, para que eu vá para o próximo nível, para o próximo degrau. De tudo, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, é ação. As pessoas não vencem na vida porque elas não agem, elas não fazem. Para uma pessoa que não tem na família um exemplo de empreendedorismo, aquelas que não foram forjadas para isso, né? Foram forjadas para trabalhar numa empresa, para ser um funcionário padrão, para receber salário. Essas pessoas, elas têm mais dificuldade de dar esse passo para o empreendedorismo. Como é que essa mudança de chave acontece para elas? Para quem já está numa família empreendedora, ver os exemplos acontecerem, tudo é diferente, né? Sim. Para a pessoa transformar a mentalidade dela de um funcionário público ou um funcionário CLT para virar um empreendedor, necessariamente ela tem que ter sonhos ou ambições maiores. Por quê? Porque a pessoa que está num padrão de vida CLT, um padrão de vida funcionário público, ela normalmente vai levar uma vida padrão linear. E a pessoa que está no empreendedorismo, ela não tem uma vida linear. É dias de glória e dias de luta. Então, tem dias que está maravilhoso e tem dias que está uma
um verdadeiro caos. Então, é uma oscilação. Tem horas que estamos no topo da montanha, tem horas que estamos lá no fim da montanha. Mas o que nos motiva é realmente as nossas ambições. Aonde nós queremos ir é maior do que as ambições das pessoas que estão nesse formato. Agora, claro, não quer dizer que as pessoas que estão na CLT e as pessoas que estão no funcionário público sejam indiferentes ou não tenham ambições. É porque nós temos que nos ter uma predisposição de desafiar diariamente. É só uma diferença de mentalidade. Olha só, perguntas da nossa audiência. Você falou da motivação, né, Igor? A Fernanda Trindade no Instagram diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, em que proporção a motivação do empreendedor é um fator determinante para o sucesso de um negócio? 80% é motivação, é transpiração, é o cara estar no jogo, no game, e 20% é inspiração, talvez, né, para quem acredita, inspiração divina, inspiração externa, inspiração de outrem ali, mas 80% é o que vem de dentro ali. E essa motivação, né, a palavra motivação é o que faz a pessoa agir, está bem ligada aos sonhos delas, aos objetivos que faz com que ela saia da cama. E eu trabalho isso diariamente com todos os meus colaboradores. Outra pergunta da nossa audiência por aqui, doutor Alberto Rolo, doutor Arthur Rolo, desculpe, Alberto é o irmão. Rubens Santos está no Facebook, ele quer saber, ele diz o seguinte, esse ano haverá o voto em trânsito, e como serão computados esses votos? A pergunta dele. Do mesmo jeito que são computados os votos normais. Lá vai ter urna eletrônica também. O que acontece? Para você votar em trânsito, você tinha que fazer um cadastro anterior. Tinha lá um prazo para você fazer o cadastro. Aí, você fazendo esse cadastro prévio, seria uma transferência de título temporária. A única diferença é que quando você faz o voto em trânsito, você só pode votar para presidente da República, mas os votos vão ser lançados. Você vai ter uma determinada urna lá para você fazer a votação, você vai lá e vota, e o voto é computado. Então, seria uma transferência provisória do seu cadastro eleitoral para aquela localidade onde você vai estar no dia da eleição. A diferença é que você só vota para presidente da República. Vai ter urnas específicas para voto em trânsito. Doutor Douglas, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi está sempre com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime, aqui pela pergunta. Ele quer saber qual é o direito vigente aí na China, o romano, anglo-saxão ou o direito do tempo dos mandarins? Boa pergunta, uma excelente pergunta. Veja, desde o ano passado, a China aprovou o novo Código Civil. O Código Civil ele é baseado em direito romano, tá? E a grande expectativa, principalmente na parte comercial e contratual, foi justamente de trazer um pouco mais de estabilidade e previsibilidade para aquelas pessoas que queiram vir investir aqui na China. Então, esse foi um movimento para ajudar nesse sentido. Mas é um mix de direito romano e de direito tradicional chinês, baseado na filosofia confuciana. Luiz Fernando, a Marcela Cabrini está no YouTube e pergunta se o rápido crescimento do uso de bicicletas, mesmo numa metrópole como São Paulo, é uma tendência ou apenas só uma moda? É uma tendência global, e isso é um sinal muito positivo para a mobilidade sustentável no Brasil e no mundo. A gente está vendo muitas cidades colocando muita infraestrutura cicloviária, seja ciclovia, ciclofaixa, cada vez mais também discutindo sobre pontos de apoio, sistemas de bicicleta compartilhada. A gente sabe muito que quanto mais ciclovia você tem, mais seguros estão os ciclistas e mais as pessoas tendem a andar de bicicleta também. Então, é uma tendência global, sim. Andem de bicicleta, especialmente aí no dia 22. Muito legal, minha gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Um agradecimento a todos vocês, em nome
de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje doutor Arthur Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral, Igor Oliveira, Master Coach e treinador comportamental, Dr. Douglas Castro, advogado, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Lanzhou, da China, ele participou com a gente diretamente da China, e o Luiz Alberto Vilaça Meyer, arquiteto, urbanista, diretor de operações do Instituto, ou no Instituto Cordial. Boa tarde para todo mundo, exceto o Dr. Douglas, que já é noite, já é meia-noite, já é amanhã, aí na China, não é verdade, Dr. Douglas? O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Nossa diretora de produção, Zenilda Salvato. Nosso diretor de diretor de jornalismo aqui, o Fausto Camunha. Na direção-geral da UTV, o Alberto Luchetti. Do outro lado, você, internauta, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar, então, amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela UTV, sempre ao vivo, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.